Três motivos pelo qual eu não sou evangélico, parte Terceira 3. parte de por que eu não sou evangélico. Vamos colocar assim, por que eu deixei a igreja. Eu já estava desviado, gente. Aqui a gente tem que dizer que eu já estava desviado porque estava decepcionado com algumas promessas que não se cumpriram, né? Mas vamos lá então. Eu não estou criticando a religião de ninguém aqui, até porque eu consigo enxergar o defeito em cada religião. Eu vejo onde que está o defeito. Vejo qualidades e vejo defeitos. Então tem muitas qualidades na igreja evangélica também. Então eu acredito que tem pessoas que devam estar lá porque não se farão essas perguntas que eu me fiz. O terceiro ponto, vamos falar a terceira parte, é os espíritos obsessores. Eu tinha uma coisa que eu colocava a mão na cabeça das pessoas. Eu sentia quando tinha um espírito ali que não era o Espírito Santo. Inclusive eu acredito no Espírito Santo. E não acredito que seja como a igreja evangélica ensina, que Deus é três. Eu acredito que Deus é todos. Todo mundo tem uma divindade dentro de si. Um lado bom e um lado ruim. Isso que é o que eu acredito. Então assim, vamos colocar assim, a igreja católica me levou até um certo ponto, eu saí. A evangélica me levou até um certo ponto. E dali pra frente não tinha mais onde que ia. Porque as minhas perguntas não batia. E depois eu vou trazer a Bíblia aqui, vou mostrar para vocês alguns versículos da onde que eu vejo essas contradições, onde que para mim não faz sentido muita coisa. Agora vamos lá então. A terceira parte são os espíritos obsessores, que as igrejas evangélicas acreditam que são demônios, e as entidades como Maria Padilha. E por quê? Porque vamos colocar assim, no cristianismo original existia a reencarnação. Jesus ele disse assim para Nicodemos que ele precisava nascer de novo para entender tudo isso. E João Batista disse que ele é a reencarnação de Elias. Foi dito que é a reencarnação de Elias. Então assim, existe outras vidas, inclusive eu me lembrava de outras vidas. Então não sei se eu vou colocar que esse tema aqui é outras vidas, porque eu já mencionei isso na parte 2, né? Que na parte 1 eu mencionei a delação premiada, por que o meu avô iria para o inferno, porque ele não aceitou Jesus, não era evangélico, e por que os católicos e todo o resto vai para o inferno, independente da ação, da bondade e do fruto dessa pessoa. Porque cultuou o demônio, então vai para o inferno, na crença deles, né? Cultuou, imagem não pode ter, não é retratado, não pode cultuar os santos, não são aceitos, Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, Santa Sara. Então tem muito preconceito ali dentro, então, e tem muita superioridade, eu sou superior, esse sentimento de superioridade. Então isso não são todos, gente, tem gente ali que é muito humilde, tem gente ali que faz oração, faz jejum, vai num monte. Eu, quando fui uma parte, eu fui um crente assim, procurava a comunhão com o Espírito Santo. Então, esses espíritos vinham. Só que esses espíritos me contavam uma história e eles falavam, o demônio é mentiroso. E eu vi que muitas das vezes, aquelas línguas que eles estão falando ali, eu conseguia interpretar elas. Então, eu tinha um dom da interpretação. Então eu conseguia ver que não estava abençoando a igreja, aquilo estava amaldiçoando a igreja. Mas eles achavam que era o Espírito Santo, só que a vibração não estava batendo. Então eram espíritos trevosos, entendeu? E hoje que eu trabalho com esses espíritos trevosos, inclusive eu entrevisto muitas entrevistas com eles, eu vou ver se eu consigo trazer alguns vídeos, né, tentando tapar o rosto da pessoa, onde que vocês vão estar ali vendo o que eles falam, né? Então naquela época eu já conversava com eles, então os irmãos falavam, pô, você não pode conversar com o demônio é mentiroso. Só que o relato deles é que eles não eram demônios, né? Eles estavam ali para destruir a vida daquela pessoa, sim, mas que eles já tinham vivido uma vida. Isso tudo eu queria saber, igual que eu quero saber. Então eu queria saber por que esse espírito tá ali, o que ele fez, por que ele pegou um trabalho. Eu era aquela pessoa que chutava macumba, eu desfazia o trabalho.
E tudo começa porque eu fizeram um trabalho espiritual para mim. A minha jornada, eu vou contar como é que eu comecei a desenvolver Maria Padilha em casa. Isso eu vou estar contando para vocês também. Olha, eu estava dormindo, eu tenho exame de manhã, exame de sangue, e os espíritos me acordaram. Ontem eu estava escutando muito barulho aqui, tive uma experiência com um espírito que ele já estava na barriga da mulher desde aquela criança que veio aqui junto com a mulher, que a gente entregou a cesta básica para ela. Esse espírito, ele disse que essa menina é especial, realmente eu acredito que seja. Ele falou que ele não consegue incorporar nessa menina, mas que ele quer levar essa menina a fazer o mal, porque ela tem um propósito muito grande. Conversei isso com a mãe dela. A mãe dela, inclusive, estava indo na igreja evangélica. Expliquei para ela que, infelizmente, ali não é o lugar dela, pelos questionamentos que ela faz. Entendeu? Ela não vai se adaptar ali. E aquela criança ali, naquele lugar, ela vai se revoltar. Então, era melhor já trabalhar, ouvir esse espírito, porque eu não consegui expulsar ele. Não consegui expulsar ele. Eu não consegui... Assim, ele tá tanto tempo com essa criança que eu não vou conseguir tirar ele, simplesmente mandar em nome de Jesus embora. Ele não vai, porque ele tem... Engraçado que esse espírito, ele tem ali... Esse espírito obsessor, esse quiumba, ele já é uma entidade. Olha só, ele já está a nível de uma entidade. Ele tem autoridade, ele tem ali o... Você já viu quando o policial, vou colocar o policial, não tem nada a ver com essa história, mas quando ele vai chegar numa casa, ele precisa de um mandado, né? Para entrar nessa casa, para fazer a vistoria. Sem mandado, ele não pode passar pela porta, a não ser que a pessoa deixe ele entrar. Isso é um truquinho que os policiais usam, para ver se acha alguma coisa. Mas sem mandado não pode entrar. E esse espírito, ele tem um mandado. Ele tem uma autorização da espiritualidade maior. Então eu fui percebendo que esses espíritos, eles não estão à toa na vida daquela pessoa. O sofrimento, tudo aquilo de destruição, tudo aquilo que causa, tem uma coisa que essa pessoa plantou e recolheu. Mas não, mas ela é uma criança de 8 anos, e ela viveu outras vidas. Aqui, dentro daquela criança existe um espírito mais antigo, que nem sempre foi bom, que fez outras coisas. Então, assim, por isso que crianças param no umbral. Uma criança como essa, infelizmente, se ela desencarnasse, ela pararia no umbral. Por causa da energia que ela carrega. Ela é boa, se ela é ruim, ela tem dois lados dentro dela. E a conversa de hoje foi que ela não tem que rejeitar o lado ruim dela, mas ela tem que saber trabalhar as sombras dela. Essa criança, ela tá no nível aí para ser um Edir Macedo. Ela pode se tornar aí, sei lá, não vou dizer um papa, mas uma pessoa muito grande na religião católica, se ela quisesse. Ela poderia ser um pai de santo muito forte, se ela fosse o pai de santo, uma mãe de santo no caso. Então, assim, ela tem uma capacidade única. Eu vou citar o João de Deus, porque ele tinha um dom, sim. Ele era um homem com uma espiritualidade muito grande, mas as sombras dele absorveu ele. Se ele tivesse feito um par, eu não sei se fez, mas não seguiu, mas se ele tivesse Lúcifer na vida dele, por exemplo, o Lúcifer trabalha as sombras da pessoa, faz a pessoa entender o lado mal que ela tem, não rejeitar, não trabalhar só as luzes, os espíritos de luz, porque se você não trabalhar as trevas, se você não trabalhar o seu lado sombra, você vai cair, uma hora ou outra você cai. Eu vou citar um exemplo aqui de um policial que eu gostava muito, acompanhava, o da Cunha, né? Ele, como delegado, ele caiu ali e ele agora é deputado federal. E teve um episódio com a esposa dele ali que provavelmente pode custar muito caro para ele. Assim como também o Gabriel Monteiro, se todo mundo sabe quem que é o Gabriel Monteiro aí, ele tinha um lado sombra, o lado sombra absorveu. Ele tinha um lado bom também. É isso que eu queria que vocês entendessem. O da Cunha tem um lado bom, o João de Deus tinha também, como o Pedrinho Matador. Muita gente gostava do Pedrinho Matador, ele tinha um lado bom. É isso que eu estou entendendo, tentando explicar, mas ele matou mais de 100 homens, então eu não estou comparando nenhum nem outro aqui, eu só estou explicando para vocês que todo ser humano tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um cachorro bom e um cachorro ruim, aquele que você vai alimentar vai prevalecer. Mas você renegar que você não tem esse lado, você não trabalhar as suas sombras, leva fatalmente a você cair. É você aceitar que você é um autoconhecimento. Bom, e também eu também não aceitava por que todas as outras pessoas iriam para o inferno. Eu não entendia isso também não. Por que uma pessoa lá na Índia, não sei o que nunca teve... mas ele não conheceu Jesus, então
Então, assim, pra mim não faz sentido. É por isso que eu não sou evangélico. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha e segue a gente aí.